Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. Conforme nós terminamos no nosso estudo anterior, nós vamos começar lendo Romanos capítulo 8, versículo 30. Espero que vocês tenham tido uma boa semana e tenham tido a oportunidade de ler aqueles versículos que nós indicamos na lição ou no estudo anterior. Leiamos o que diz Romanos capítulo 8, versículo 30. Nesse texto, Paulo diz: E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a esses também glorificou. Ao declarar-se a eterna segurança do povo de Deus, talvez seja mais claro falar que da sua preservação do que, como se costuma fazer, da sua perseverança. Perseverança significa contínuo apego a uma crença, apesar do desencorajamento e da oposição. A razão por que os crentes perseveram na fé e na obediência. Contudo, não está na força da sua própria dedicação, mas em que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, os preserva. João nos diz que Jesus Cristo se comprometeu com o Pai. Você pode encontrar isso lendo os versículos 37 a 40. E diretamente com o seu povo, conforme você lê em João capítulo 10, versículos 28 e 29. No sentido de guardá-lo, de modo que esse povo nunca perecerá. Na sua oração por seus discípulos, depois de terminar a última ceia, Jesus pediu que aqueles que o Pai lhe tinha dado, ou por aqueles que o Pai lhe tinha dado, conforme você pode observar em João capítulo 17, versículo 2, 6, 9 e 24. Vamos ler algum desses versículos. João capítulo 17. Versículo 2: Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, assim ele concede vida eterna a todos quanto destes. Versículo 6: Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Esses eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 9: E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E ainda no versículo 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, que vejam a glória que me conferistes. Essa leitura nos fala que Jesus pede que eles fossem preservados para a glória. Continua Cristo a interceder por seu povo em Romanos 8, 34. Vamos ver o que diz Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por eles. Você pode ainda ler sobre esse assunto em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. E é inconcebível, então, que a oração que ele faz a favor dos seus escolhidos fique sem resposta. Paulo celebra ainda a presente e futura segurança dos santos no amor onipotente de Deus, conforme você pode ler em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 39. Leiamos Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
ainda no versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele se regozija na certeza que Deus completará a boa obra que começou na vida de todos os crentes. Leia Filipenses capítulo 1, versículo 6. Os regenerados são salvos perseverando na fé e na vida cristã até o fim, conforme você pode ler em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Essa doutrina não significa que todos aqueles que já professaram ser cristãos sejam salvos. Os que tentam viver uma vida cristã baseados na sua própria capacidade decairão, de acordo com a parábola do semeador explicada em Mateus capítulo 13, versículos 20 a 23. A falsa profissão de fé por parte de muitos que dizem a Deus, Senhor, Senhor, não será reconhecida, conforme você pode ver, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Vamos lê-la. Mateus 7, 21 a 23. Diz o texto, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os que buscam santidade do coração e amor ao próximo e, assim, mostram terem sido regenerados por Deus, adquirem o direito de se considerarem crentes seguros em Cristo. A crença na perseverança, propriamente entendida, não nos leva a uma vida descuidada e à presunção arrogante. Os regenerados podem mostrar-se relapsos e cair em pecado. Quando isso ocorre, eles se opõem à sua nova natureza e ao Espírito Santo que os convence de seus pecados, conforme nós lemos em João, capítulo 16, versículo 8. Vejamos João 16, versículo 8. O texto nos diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E conforme esse João 16:8, nós somos compelidos a nos arrependermos e sermos restaurados segundo a sua condição ou a nossa condição de justificados. Vamos ver agora versículos 41 a 43. João 6, 41 a 43. Nós vamos falar agora sobre a murmuração dos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque lhe dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Uma coisa importante, eles murmuravam. Essa atitude é semelhante à dos israelitas, que nós vemos contra Moisés e Arão, registrada em Êxodo,
capítulo 16, versículo 7. Êxodo 16, versículo 7. Leiamos esse texto para fazermos a comparação dessa declaração de Jesus. Êxodo 16, 7. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Esse texto também você pode encontrar correlacionado no capítulo 17, versículo 3 de Êxodo. Outra expressão que aparece nesses versículos que nós temos e que nos chama a atenção, ele desceu do céu. A origem de Jesus estabelece a sua identidade como Messias e Filho de Deus, conforme nós já vimos em João capítulo 6, versículos 29, 33 e 38. Os que são confrontados com essa revelação devem responder de duas formas, ou crendo ou rejeitando. Temos aí o livre-arbítrio. Não há meio termo nessa decisão. Ou cremos ou não cremos. Aceitamos ou rejeitamos o convite de Cristo através do Espírito Santo. Vamos ver agora o versículo 44. João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Se o Pai, que me enviou, não o trouxer. Jesus ensina aqui que ninguém pode responder positivamente à sua advertência ao seu convite sem a atuação do Pai em guiar o indivíduo a Jesus. O coração é naturalmente duro e não aceitará o convite de Deus, a menos que uma obra especial da graça de Deus aconteça. Vamos ver João, capítulo 6, versículo 65. João 6, 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus ainda prossegue: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Confirma o que nós temos visto até agora da eleição ou escolha ou convite de Deus para aceitarmos o sacrifício de Jesus. Versículo 45. Leiamos. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E serão ensinados todos, ou todos serão ensinados por Deus. Em seu conteúdo original, registrado em Isaías 54, 13, é uma promessa da redenção final de Jesus. Vejamos Isaías 54, 13. Abra sua Bíblia e acompanhe, se possível. Isaías 54, 13. Diz o texto: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Todos serão ensinados do Senhor. Jesus, na próxima frase, indica que os que participam desta redenção são os que vêm a Ele, identificando-se, portanto, com aquele em quem a redenção final se realiza. Nesses versículos que lemos do 45 a 50, temos a expressão também, tem ouvido, vem a mim. Então, todo aquele que deseja pode vir. E vem porque aprenderam do Pai que os traz, conforme nós lemos em João capítulo 6, versículo 44. Quem nos ensina é o próprio Pai
Deus do Senhor Jesus. Vamos ler agora os versículos 51 a 59. Estamos lendo João, capítulo 6, versículos 51 a 59. Ainda sobre a murmuração dos judeus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode ele dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada é semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Os ouvintes de Jesus continuavam a entender mal as suas afirmações, tomando-as no sentido puramente físico. Vamos, conforme nós vimos em João 6:34. Vamos ler novamente para recordar. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos a comer deste pão. Entendido literalmente, aquilo que Jesus disse seria altamente objetável, uma vez que envolveria canibalismo e uso de sangue, o que era severamente proibido pela lei, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 4 nos fala. Vamos confirmar isso? Gênesis capítulo 9, versículo 4. O que diz aqui nesse caso? Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Jesus emprega a linguagem do comer e do beber para ilustrar a intimidade da união entre Cristo e o crente. Essa união espiritual, pela qual Cristo infunde nova vida no crente, é retratada posteriormente no Evangelho, conforme a visão entre vinha e seus ramos, registrada em João, capítulo 15, do versículo 1 a 8, que você pode ler posteriormente. Essa união é às vezes chamada união mística, e é um tema bastante repetido nas cartas de Paulo, conforme você pode ler em Gálatas capítulo 2, versículo 20, e ainda em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Vamos ver Gálatas 2, versículo 20. E confirmarmos essa afirmação. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Ainda que vejam aqui uma referência à ceia do Senhor, uma menção a este sacramento nesse ponto teria sido incompreensível aos ouvintes de Jesus. Essa passagem é melhor entendida como apontando para a realidade espiritual da ceia do Senhor, e significa
a união com Cristo e todos os benefícios da salvação recebidas ou recebidos através dele. No versículo 53, nós lemos, se comerdes, ou se não comerdes e não beberdes. Vejamos agora detalhes sobre a instituição da ceia do Senhor, lendo 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 25. Diz a palavra de Deus. 11, 23 a 25, acompanhe. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, o qual é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, diz a palavra, não é isso? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Isto é meu corpo, dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ele faz também com o cálice. Toma o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, também em memória de mim. A ceia do Senhor é um ato de culto que tem a forma de uma refeição cerimonial, na qual os servos de Cristo participam do pão, a carne, e do vinho, o sangue, para comemorar a morte de Cristo e celebrar o novo relacionamento segundo a aliança que eles desfrutam com Deus. O sermão de Jesus, que vimos em João capítulo 6, 35 a 58, a respeito de si mesmo como o pão da vida e da necessidade de se alimentar-se dele, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue, foi pregado antes da instituição da ceia, e esse é o melhor entendido como tratando daquilo que a ceia significa, ou seja, a comunhão com Cristo através da ceia em si mesmo. Nos tempos da Reforma, e nós vamos ver isso aqui no nosso próximo estudo, há umas informações ou os entendimentos diversos e que nós vamos observar como algumas denominações ou alguns preceitos para que eles entendem, e houve uma controvérsia, e a gente vai falar sobre isso antes e depois da reforma. Vamos encerrar nosso estudo por hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, quando vamos continuar falando sobre a instituição da ceia, registrada em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Fiquem com Deus, uma boa semana e até lá.